Bem-vindos a mais uma aula. Nesse vídeo aqui a gente vai estar falando a respeito dos operadores lógicos. Aqui no Portugal Studio nós temos o operador e, o operador ou e o operador não. O resultado da aplicação de um operador lógico vai ser sempre um valor lógico, ou seja, nós teremos como resultado um resultado verdadeiro ou falso. Alguns autores costumam estar chamando os operadores lógicos de conectivos lógicos, pois eles são capazes de conectar expressões relacionais, por exemplo. E os operadores lógicos, eles só trabalham com valores lógicos ou com expressões que resultem em valores lógicos. Nós não conseguimos usar com textos ou com números. E cada operador lógico ele tem a sua própria tabela verdade. Ela mostra todos os possíveis resultados para um operador lógico. Então, primeiro, vamos estar vendo aqui, com um exemplo, como é que a gente vai estar utilizando esses operadores lógicos. Aqui no Google, eu pesquisei a respeito de como que a gente calcula o IMC. O que vem a ser o IMC é a sigla para Índice de Massa Corporal, que é um cálculo que serve para avaliar se a pessoa ela está dentro do seu peso ideal em relação à sua altura. E para a gente estar calculando o IMC, a gente tem a seguinte fórmula. IMC vai ser igual ao peso dividido pela altura vezes a altura. E ele já traz aqui a explicação que o peso ele deve estar em quilogramas e a altura deve estar em metros. E aqui embaixo ele traz, de acordo com cada altura, como essa pessoa se encontra nesse instante. O intuito desse vídeo não é mostrar se você está abaixo, acima, está no peso normal, é apenas a gente fazer o cálculo aqui do IMC utilizando a lógica. E ele já traz que em magreza, a gente vai ter o resultado aqui, 18,5. Em normal, ele traz que deve estar entre 18,5 e 24,9. E assim por diante. A gente vai estar pegando essas informações aqui e vai estar levando para dentro do nosso Portugal Studio para a gente manusear ele com mais facilidade. Para isso, eu vou estar utilizando os comentários aqui dentro do nosso Portugal Studio. Vou estar somente abrindo uma outra janela aqui. E eu vou estar fazendo o seguinte. Para a gente fazer comentários aqui dentro do nosso Portugal Studio, a gente pode estar utilizando duas barras. E o que a gente colocar na frente desse comentário, pode ser até mesmo um comando, uma variável, seja lá o que for, ele não vai ser executado pelo nosso algoritmo. Ele é apenas um comentário, que serve para a gente estar tanto colocando algumas informações que a gente pode estar utilizando, também pode ser utilizado para comentar um código, onde esse código é muito complexo, então outra pessoa vai estar visualizando ele depois, analisando, e você quer que ela siga as suas instruções, com os comentários que você deixar aqui. Então, você comenta e compartilha o seu código com outra pessoa, ela vai poder estar se guiando aqui a partir dos comentários. E eu vou estar colando a outra informação aqui também, que são esses estados aqui em que a pessoa se encontra. Vou estar colando aqui, ficou um pouquinho bagunçado, só vou estar comentando todas essas linhas. Vou estar dando uma tabulação aqui para a gente estar deixando ele mais simples da gente visualizar. E aqui nós temos já todas as informações. Então, para a gente calcular o IMC, a gente tem que pegar o peso da pessoa, dividir pela altura, multiplicado pela altura. Então, a gente vai estar precisando criar aqui duas variáveis, a variável peso e a variável altura. A gente também pode estar criando uma outra variável aqui para estar armazenando o valor do IMC. Então, vamos estar criando essas três variáveis aqui. Elas vão ser variáveis do tipo real, porque a altura pode ser 1,80, 1,80 m, 1,90 m, 1,95 m e assim por diante. Então, vou estar colocando aqui real, altura. O nosso peso vai ser da mesma forma, do mesmo tipo, real, peso, pois pode ser
80 quilos, 80 quilos ponto 500 gramas, né? O vírgula serve como separador de elementos. E o nosso IMC, eu não vou estar criando ele aqui nesse instante. Eu vou estar utilizando o IMC somente para estar armazenando o resultado do cálculo que a gente fizer aqui depois. Vou estar apenas criando a parte do algoritmo que pede para o usuário entrar com o peso e com a altura. Então, vou estar digitando aqui o nosso comando. Informe a sua altura. Vamos estar pegando o valor que o usuário fornecer. Está solicitando o valor para o usuário. E novamente, poderia estar até mesmo copiando aqui. E vamos estar deixando o nosso código bem organizado. Aqui eu vou estar trocando a altura por peso. Aqui embaixo, novamente, por peso. Depois o que eu vou fazer? Eu vou estar criando aqui o nosso IMC igual ao nosso peso dividido pela altura vezes a altura. E a gente não pode estar se esquecendo, o nosso IMC vai ser do tipo real. O resultado desse nosso cálculo aqui vai ser um valor real. Então, vou estar criando aqui o nosso IMC do tipo real. E em seguida, eu vou estar pedindo para ele escrever aqui o nosso IMC. E aqui não tem problema, né, da gente estar deixando este nosso valor do IMC no meio do nosso código, contanto que ele esteja em uma posição em que a gente consiga estar utilizando ele aqui com facilidade. Por exemplo, se eu pegasse e deixasse ele aqui em cima, né, a gente não conseguiria estar fazendo dessa forma. Por quê? Porque foi logo aqui abaixo que a gente solicitou esses valores. Porque foi aqui, somente, né, abaixo deste nosso cálculo, que a gente está pegando esse valor. A gente está tentando fazer esses cálculos com as variáveis, sendo que a gente nem mesmo passou valores aqui para elas. Então, né, se a gente passasse os valores aqui, somente para a gente estar exemplificando, altura 1.8 e peso vai ser igual a 80.0. Ele já pararia de estar chamando a atenção aqui para a gente. Mas eu vou estar deixando ele aqui na parte de baixo para a gente estar fazendo esse cálculo depois que o usuário informar os valores para a gente. Vamos estar fazendo aqui o nosso cálculo do IMC, então. Vamos estar executando. Informe sua altura, 1.82. Informe o seu peso, 76 quilos, 70.0, um valor real. Vamos estar dando um Enter. E ele trouxe aqui para mim 22.94. E se a gente fosse olhar aqui nos status, né, no estado em que se encontra, eu estaria aqui em normal, né, que é entre 18,5 e 24,9. A gente já vai estar criando, né, a parte aqui para informar esses valores de acordo com o resultado que der aqui. Então aqui dessa forma a gente já consegue então estar calculando o nosso IMC. Agora a gente vai ter que exibir uma mensagem informando para o usuário em qual estado que ele se encontra, se é obesidade, se é sobrepeso, normal ou magreza. E para fazer isso é muito simples também, e a gente vai fazer a utilização dos operadores lógicos. Então vamos estar começando aqui. Primeiro a gente vai criar uma condição para exibir se a pessoa está magra, depois se a pessoa está com peso normal, depois se ela estiver com sobrepeso e posteriormente se ela estiver com obesidade. Então a gente vai ter que estar utilizando as nossas expressões relacionais junto com os nossos desvios condicionais. A gente teve uma aula onde você aprendeu a estar utilizando o comando se e o comando senão. Esses são os desvios condicionais, que a gente vai pular para outro comando de acordo com o resultado. Então vamos estar utilizando aqui os nossos desvios condicionais. Ou para estar deixando de uma forma mais simples de estar entendendo aqui durante a aula, vamos estar utilizando o nosso se e o nosso senão. Vamos estar verificando então se a pessoa está com um peso menor do que 18,5 para gerar essa primeira informação. Vamos lá. Se
o nosso IMC estiver menor do que 18,5, então, aqui a gente não pode utilizar vírgula 5, é 18,5. Caso seja verdadeiro, eu quero que ele escreva para mim que essa pessoa, eu vou estar escrevendo aqui apenas magreza. A nossa segunda condição seria, se o nosso IMC estiver entre 18,5 e 24,9, a gente vai estar no peso normal. Então, a gente tem que ter aqui o nosso IMC entre 18,5, que seria o seguinte, IMC maior ou igual a 18,5, e aqui a gente já vai fazer a utilização de um operador lógico. A gente vai estar colocando aqui o E, já vou estar explicando ele direitinho. Então, se o nosso IMC for menor ou igual a 24,9, então eu vou estar escrevendo aqui normal, que é o estado em que a pessoa vai se encontrar nesse instante. Aqui nós utilizamos o operador lógico E. Aqui faltou o seguinte, que é menor ou igual a 24,9. E aqui, pessoal, a gente fez a utilização do nosso operador E. Vamos estar focando nesta pequena parte aqui para a gente entender agora. Nós temos duas expressões relacionais. Eu vou estar separando ela aqui em cores diferentes. A gente tem a nossa primeira expressão relacional e nós temos a nossa segunda expressão relacional, que seria esta segunda parte. O que a gente está fazendo nesse instante? Nós estamos verificando se o nosso IMC, se o nosso índice de massa corporal é maior ou igual a 18,5 e se o nosso IMC é menor ou igual a 24,9. Aí o nosso computador ele vai verificar, né, se esse resultado dessa expressão relacional é verdadeiro e também vai estar verificando se o resultado desta nossa expressão relacional é verdadeiro. Então ele vai verificar o IMC é maior ou igual a 18,5, verdadeiro ou falso. E caso o resultado de ambas essas expressões relacionais der verdadeiro, como nós vimos, com a utilização do nosso operador E, nós vamos ter os nossos comandos sendo executados. Então, se eu executar aqui nesse instante, vamos estar exemplificando. Vamos apenas estar fazendo um teste rápido aqui para a gente continuar colocando o nosso sobrepeso e a nossa obesidade aqui. Vamos estar executando então. Eu vou estar colocando agora 1,80 e qual que é o peso? 76,0. 23,45 e o restante dos números. E aqui ele juntou, disse normal. A gente pode estar separando ele utilizando uma vírgula e vamos estar dando aqui um /n para ele pular ali. Então vamos estar repetindo aqui 1,80, 76,0. Aí ele exibe o resultado normal. A gente poderia estar exibindo de outra forma e até mesmo poderia estar tirando esse escreva aqui, porque nesse instante esse escreva nem mesmo é muito útil. A gente executar aqui de novo, tem 1,80 e o peso 76,0, normal. Nós poderíamos também utilizar um outro comando, que é o comando limpa. E ela tem essa sintaxe aqui. Esse comando tem essa sintaxe. A gente digita o comando limpa e a gente abre e fecha aspas. Aqui dentro a gente não precisa estar adicionando nada não. A gente executa agora 1,80, informe o peso 76,0. Ele vai limpar tudo que tiver aqui antes, tudo que tiver antes desse limpo aqui, e vai gerar o resultado do que tiver aqui posteriormente, que ele deixou apenas normal. Ok, pessoal? Então vamos estar continuando aqui agora com o nosso sobrepeso.
para a pessoa se encontrar em sobrepeso, né, vai ser quando o resultado estiver entre 24,9 e 30. Então, vamos estar criando esta nossa outra condição. Se a gente observar bem, é exatamente da mesma forma que o normal. O que muda são os valores. Então, a gente poderia simplesmente pegar tudo isso daqui. Vamos estar pegando tudo isso. Está pegando ele aqui até a última chave. E vamos estar colando ele aqui. O que a gente vai estar mudando? Apenas os nossos valores aqui. Que é sobrepeso. E o valor seria 24,9 e 30. Entre 24,9 e 30. E por último, a gente tem a obesidade, que é quando o resultado é maior do que 30. Então, a gente poderia estar criando este outro aqui, se o nosso IMC for maior do que 30. Então, eu vou estar escrevendo obesidade. Vamos estar executando aqui agora. Informe a sua altura, 1,80. Seu peso, 76,0. Normal. Vamos estar executando de novo, porém com valores diferentes. 1,95, 96, está ok? E o peso, vamos estar colocando aqui 50,0. Magreza. Se a gente executar novamente, qual que é a nossa altura? 1,99. Qual que é o seu peso? 115,0. Sobrepeso. Então, aqui executando novamente, 1,99. Qual que é o peso? 90,0. Normal. E vai estar sendo exibido aqui para a gente, né, o resultado de qual operação que deu aqui verdadeiro. As que derem falso, ele simplesmente vai estar pulando aqui para a gente. Aqui nós vimos a utilização do operador lógico e, mas nós temos o operador ou e o operador não. Cada operador lógico ele tem a sua própria tabela verdade. A tabela verdade ela mostra todos os possíveis resultados quando a gente utiliza um operador lógico. Então aqui eu estou com a minha tabela verdade, que eu acabei de estar criando ela aqui, e vamos estar tendo os seguintes valores aqui. Temos o A e temos o B. Considere o A sendo como esta primeira parte e considere o B sendo como esta nossa segunda parte. Ou seja, nós temos a nossa primeira expressão lógica e nós temos a nossa segunda expressão lógica, e aqui entre elas nós temos o nosso operador. Então aqui nós temos o seguinte, nós temos a nossa primeira expressão lógica, nós temos a nossa segunda expressão lógica, e imagine que aqui entre elas nós temos o nosso operador e. Porém eu deixei ele aqui do lado para estar deixando mais organizado aqui. Então se eu tenho o seguinte, se o resultado da nossa primeira expressão lógica for verdadeiro, e o resultado da nossa segunda expressão lógica também for verdadeiro, utilizando o nosso operador lógico e, o resultado como um todo também vai ser verdadeiro. Porém, se o resultado da nossa primeira expressão lógica for verdadeiro e o resultado da nossa segunda expressão lógica for falso, então nós teremos como resultado falso. Isso utilizando o operador e. Se nós tivermos o resultado da nossa primeira expressão lógica como falso e o resultado da nossa segunda expressão lógica sendo falso, então nós teremos como resultado aqui também falso. Da mesma forma, se os dois resultados das duas expressões forem falsos, nós teremos como resultado um valor falso. Quando a gente utiliza o operador e, o resultado final é verdadeiro somente se todas as alternativas forem verdadeiras. Basta uma situação ela ser falsa
e o resultado como um todo ele vai ser falso. O outro operador lógico que nós temos é o operador OU. Utilizando o OU, basta que um dos dois lados da expressão ele seja verdadeiro para que o resultado como um todo ele seja também verdadeiro. Aqui nós vemos o seguinte, nós temos o resultado da nossa primeira expressão resultando em verdadeiro e o resultado da nossa segunda expressão também resultando em verdadeiro. Então, o nosso resultado final vai ser verdadeiro. Da mesma forma, nós temos aqui o resultado da nossa primeira expressão lógica dando aqui verdadeiro, da nossa segunda expressão lógica dando falso, e nós temos como resultado aqui um valor verdadeiro, porque basta apenas um dos dois lados darem verdadeiro para que o resultado seja verdadeiro. Da mesma forma, nós temos aqui, se a nossa primeira expressão der falso e a nossa segunda expressão der verdadeiro, nós teremos como resultado final um valor verdadeiro. E se as duas expressões resultarem em falso, aí sim nós teremos um resultado como falso. E por último, nós temos o nosso operador não. O não é um operador de negação e ele costuma ser menos utilizado do que os outros. O que o não faz é inverter o valor lógico e ele só funciona com variáveis lógicas ou expressões que resultem em um valor lógico. Se a expressão ela resulta em verdadeiro e você coloca um não na frente da expressão, o não vai inverter o valor dessa expressão. Então aqui a gente já teria o seguinte, se o resultado dessa nossa expressão resultar em verdadeiro, se a gente adicionar um não na frente dele, o que a gente vai ter? Um resultado falso. Ele vai inverter o nosso resultado. Porém, se o resultado da nossa expressão resultar em falso, ele vai inverter e vai trazer aqui para a gente o quê? Verdadeiro. Nós vamos ter verdadeiro como resultado. Então, pessoal, agora a gente já viu a utilização aqui do operador e vamos estar dando uma olhada como é que a gente utiliza o operador não, operador lógico não, pois ele é um dos mais simplesinhos aqui, pois como a gente pode ver, né, ele só tem essas duas condições aqui, ó, verdadeiro ou falso, né, ele vai inverter o resultado. Se o resultado da nossa expressão for verdadeiro, ele vai inverter, vai deixar falso. Se o resultado da nossa expressão for falso, ele vai inverter este valor e a gente vai ter verdadeiro. Então vamos estar abrindo uma outra janelinha aqui e vamos estar fazendo o seguinte, eu vou estar criando duas variáveis inteiro, vou estar digitando aqui valor 1, eu vou estar criando uma outra variável com o nome valor 2. Vou estar colocando aqui valor A e valor B, para a gente ver aqui melhor. Vou pedir que o usuário informe o valor, então informe o valor A, vamos estar armazenando esse valor A. Vamos estar armazenando esse valor aqui dentro da nossa variável. E vamos estar solicitando agora o valor de B. Forme o valor B. Ok? E como a gente viu, ele vai inverter o resultado de uma expressão lógica. Então, como é que a gente vai estar vendo aqui? Eu vou pegar o valor A e o valor B. O usuário vai nos fornecer. E se o valor de A, se o valor A for maior do que o valor B, eu quero que ele escreva para mim A é maior do que B. Ou ao invés de eu colocar A é maior do que B, poderia passar aqui valor A, vírgula, é maior do que, na outra vírgula, valor B. Aí ele vai fazer a verificação.
Se o nosso valor de A for maior do que o valor de B, então ele deve executar aqui para a gente. Vamos estar vendo aqui. Informe o valor de A, 5. Informe o valor de B, 3. 5 é maior do que 3. Ok? O nosso algoritmo executou aqui corretamente. Vamos estar dando um limpo aqui. Vamos estar vendo aqui. 3. Valor de B, 2. 3 é maior do que 2. E se a gente colocasse ao inverso, né? O valor de A agora é 2 e o valor de B agora é 3. Ele não executa nada porque o valor que a gente colocou aqui em B ele era maior do que 9. Porém, o que acontece se eu adicionar o nosso operador lógico não aqui na frente? A gente precisa estar colocando o nosso valor A e o nosso valor B entre parênteses aqui. A gente coloca o não, vamos estar dando um espaço aqui. Eu preferi estar dando espaço, posso estar deixando sem também, mas melhor, né, na hora da gente estar visualizando o código assim. Então, eu tenho o valor de A maior do que o valor de B. A gente está verificando aqui. Porém, agora a gente colocou o nosso operador não. Como a gente viu, ele inverte o resultado. Então, se aqui resultar em verdadeiro, ele vai inverter o resultado dessa expressão lógica e vai trazer aqui para a gente falso. E se a gente executar aqui, vamos estar vendo na prática como é que isso funciona. Informe o valor de A, 3. Informe o valor de B, 2. Ué, mas por que ele não trouxe nada para a gente? Sendo que 3, de fato, é maior do que 2. Porque agora a gente tem o nosso operador lógico não aqui na frente. E ele inverte esse valor. E aqui iria dar um valor verdadeiro, porém nós temos o não. E aqui resultou sim em verdadeiro. E o que o não fez? Ele inverteu esse valor. Esse valor então passou a ser falso. Por isso a gente não teve esse nosso comando aqui sendo executado. Porém, e se agora a gente colocasse 2 e o valor de B fosse 3? 2 é maior do que 3. Ele inverteu, né, o resultado aqui para a gente. E é dessa forma que a gente utiliza o nosso operador lógico não. E nós agora vamos dar uma olhada como que a gente utiliza o nosso operador lógico OU. Vou estar dando um Ctrl Z aqui e vou estar vendo estes mesmos valores. Porém, eu vou estar mudando apenas esse nosso algoritmo aqui. Eu vou estar fazendo o seguinte, vou estar deixando o valor A e o valor B, né, para a gente estar solicitando para o usuário. E agora eu quero verificar o seguinte, se o valor de A for verdadeiro, ou então se o valor de B for verdadeiro, eu quero que ele exiba para mim uma mensagem. Né? Para a gente entender melhor, vamos fazer isso aqui na prática. Então, se o valor A for maior do que 2, ou o valor B for maior do que 2, vou estar deixando os dois aqui como maior do que 2, então eu vou escrever aqui um dos dois lados resultou em verdadeiro. Porém, eu vou estar deixando aqui um pouquinho diferente, vou deixar 3. E eu vou estar pedindo aqui para que ele nos forneça os valores agora. Vamos estar executando. Informe o valor de A. Só que antes eu vou estar alterando isso aqui um pouquinho mais. Eu vou estar deixando aqui como valor 8. E ao invés daqui de maior do que 2, eu vou estar deixando menor do que 2. Então, o que tiver entre 2 e 8 vai ter que resultar aqui para a gente falso. Vamos estar só fazendo um teste. Informe o valor de A, 4. Informe o valor de B, 3. Ele não traz nada para a gente, porque 4 e 3 estão entre 2 aqui e entre o 8. Porém, se eu colocar agora o seguinte, vamos estar executando, valor de A, 1. Vamos estar dando Enter. Valor de B, 3. Um dos dois valores resultou em verdadeiro. E, de fato,
a nossa primeira expressão lógica resultou em verdadeiro, porque a gente adicionou aqui, a gente passou para A o valor 1, e 1 é menor do que 2. Porém, a gente colocou aqui que o valor de B era 3, mas 3 não é maior do que 8. Então, por que ele escreveu essa nossa mensagem? Porque um dos dois lados resultou em verdadeiro. É isso aqui que o nosso operador OU vai estar fazendo aqui para a gente. Se um dos dois lados resultar em verdadeiro, então ele vai trazer aqui para a gente, ele vai estar executando o comando aqui para a gente. E ele só vai ter um resultado falso e não vai estar trazendo um resultado para a gente, somente se ambos os lados, ambas as expressões, resultarem em falso, como a gente observou aqui na nossa tabela verdade do OU. Ele só vai estar retornando um valor falso, que a gente tem aqui, somente se ambos os resultados das expressões lógicas resultarem em falso. Se apenas um resultar em falso e outro verdadeiro, a gente vai ter o resultado verdadeiro da mesma forma. Então, pessoal, nessa aula a gente aprendeu a estar utilizando os operadores e, ou e o operador não. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e te vejo na próxima.